Imagine a seguinte situação. Você está flutuando no espaço, olhando para a Terra logo abaixo. Tudo parece silencioso, calmo, mas de repente algo acontece. Seu traje espacial se abre, e você fica completamente exposto ao espaço. Sem oxigênio, sem proteção, sem nada. A pergunta que muita gente faz é simples. Você morreria instantaneamente? Filmes costumam mostrar isso. A pessoa é jogada no espaço e explode ou congela na mesma hora. Mas a realidade é muito mais estranha. E nos primeiros segundos, seu corpo começaria a reagir de formas que parecem impossíveis. A primeira coisa que acontece no espaço é algo que muita gente não imagina. O espaço não é frio da forma que pensamos. Na verdade, o espaço é quase vazio. Isso significa que ele não consegue transferir calor rapidamente. Ou seja, você não congelaria imediatamente, mesmo no espaço. Seu corpo ainda manteria calor por um tempo, mas isso não significa que você estaria seguro, porque o verdadeiro problema aparece nos primeiros segundos: a falta de ar. O corpo humano foi feito para funcionar com oxigênio constante. No momento em que você fica sem ar, seu cérebro começa a entrar em estado de emergência. Nos primeiros 10 segundos, você ainda conseguiria se mover, talvez tentar prender a respiração, talvez tentar voltar para dentro da nave. Mas isso não funcionaria por muito tempo, porque prender a respiração no espaço é um erro grave. Se você tentar segurar o ar dentro dos pulmões, a pressão pode causar danos graves ao tecido pulmonar. Por isso, astronautas são treinados para fazer o oposto. Se algo assim acontecer, o correto seria soltar o ar imediatamente. Agora, imagine seu corpo flutuando no vazio, sem ar, sem pressão. Algo curioso começa a acontecer. Seu corpo começa a inchar lentamente. Isso acontece porque a pressão no espaço é praticamente zero. Os líquidos dentro do corpo começam a se expandir. Mas calma, isso não significa que você explodiria como nos filmes. A pele humana é surpreendentemente resistente. Ela conseguiria manter o corpo inteiro. Mas mesmo assim, seu rosto começaria a inchar. As mãos também. E a sensação seria extremamente desconfortável. Enquanto isso, outra coisa crítica está acontecendo. Seu cérebro está ficando sem oxigênio. Depois de cerca de 15 segundos, a falta de oxigênio começa a afetar seriamente a consciência. Sua visão começa a escurecer. Os movimentos ficam mais lentos. A coordenação desaparece. É nesse ponto que a maioria das pessoas provavelmente perderia a consciência. Mas mesmo depois disso, o corpo ainda continuaria vivo por alguns instantes. Agora entra outro fator assustador: radiação. A Terra tem algo chamado campo magnético, que funciona como um escudo natural contra a radiação espacial. Mas no espaço aberto, sem proteção, você estaria completamente exposto. Partículas de alta energia, vindas do Sol e do espaço profundo, poderiam atravessar seu corpo. Felizmente, em um tempo curto, isso não seria o principal problema. A falta de oxigênio continuaria sendo o maior perigo. Mas existe outra coisa curiosa sobre o espaço. E isso surpreende muita gente. Seu sangue não começaria a ferver imediatamente. Embora a pressão seja muito baixa, o corpo humano consegue manter o sangue líquido por um tempo, graças à pressão interna dos vasos sanguíneos. Então, mesmo em um ambiente extremo como o espaço, seu corpo ainda tentaria manter suas funções básicas, por alguns segundos. Aliás, se você gosta dessas perguntas malucas sobre o universo e quer descobrir cenários extremos como esse, já se inscreve no canal, porque ainda existem situações no espaço que são muito mais assustadoras. Agora voltamos à pergunta principal: quanto tempo um ser humano realmente sobreviveria no espaço sem traje? Testes indiretos, feitos em câmaras de vácuo, e estudos da NASA sugerem algo impressionante. Uma pessoa
poderia permanecer consciente por cerca de 10 a 15 segundos. Depois disso, a perda de oxigênio faria o cérebro desligar. Mas mesmo inconsciente, o corpo poderia continuar vivo por um pouco mais de tempo. Se o resgate acontecesse rapidamente, em cerca de 90 segundos, ainda existiria uma chance de sobrevivência. Depois disso, os danos cerebrais se tornariam irreversíveis. Ou seja, ao contrário do que vemos nos filmes, uma pessoa não morreria instantaneamente no espaço. Mas também não teria muito tempo. A janela entre sobreviver e morrer seria de apenas alguns minutos. Isso mostra algo impressionante. O espaço parece silencioso e bonito quando olhamos da Terra. Mas na realidade, é um dos ambientes mais hostis que existem. Sem ar, sem pressão, sem proteção. Um lugar onde o corpo humano simplesmente não foi feito para sobreviver. Mas existe um lugar no universo onde as coisas ficam ainda mais estranhas. Um lugar onde a gravidade é tão forte que pode literalmente esticar o seu corpo como um fio de macarrão. E se você quer descobrir o que aconteceria se alguém caísse em um buraco negro, veja agora o vídeo que está aparecendo na tela. Depois de entender isso, o espaço vai parecer um lugar ainda mais assustador.